Olá, Carol, tudo bem? Michele, sejam bem-vindas. Que coisa boa tê-las aqui. Daqui a pouquinho estaremos começando o nosso Evangelho no Lar. Coisa boa. Estão me escutando bem? Está tudo certo? Oi, Carol, querida. Beijo imenso, amiga. Estão conseguindo ouvir bem? A imagem tá boa? Tudo certinho? Eu acho que hoje não vai travar daquele jeito, viu, gente, da semana passada. Hoje eu tô com outro celular. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, todos muito bem-vindos. Olá, pessoal. Daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos, 4:30. Que bom, sim, tá tudo ótimo, imagem, som, que bom, Carol. Acho que hoje, ó, vai ficar bem legal. Eu peguei emprestado o telefone do filho, sabe, pessoal? Que o dele é mais atual do que o meu. Ai, essas tecnologias, né? A gente vai aprendendo. Que bom, que bom. Hoje um dia mais friozinho. Agradecendo a Deus também, né, por esse tempo. É necessário, né, toda forma de tempo. Seja a chuva, o sol, o vento, o dia mais nublado, mais ensolarado. Todos são bênçãos, né, que chegam pra gente. Que bom. Daqui a pouco estaremos iniciando aí a nossa leitura do Pão Nosso, fazendo a nossa abertura, para a gente estar começando, né, o nosso amado Evangelho no Lar. Já vamos, né, mentalizando a natureza, deixando a gratidão, né, sair aqui do fundo do peito, para já ir harmonizando o nosso espaço, o nosso ambiente, o nosso lar. Lembrando com muito amor e carinho de todas as pessoas que nós queremos emanar as boas energias desse momento, para que as energias possam chegar até elas, né? E chega, viu? O pensamento somado à vontade, né? Ainda mais quando é com muito amor, com muito carinho. Nossa, vai longe. A espiritualidade amiga tem a propriedade de encaminhar sempre, sempre, sempre muita luz para todos aqueles que a gente, com muito amor e carinho, devota o pensamento. Então, nesse momento, aproveitemos, né? Estamos ali a 2 minutinhos para iniciar. Eu que digo, gratidão sempre. Nossa, é muito bom, né, vocês me permitirem entrar no lar, cada um de vocês, compartilhando o Evangelho. Essa corrente, ela ganha uma proporção imensa, vocês não têm ideia. E o bonito do Evangelho é que ele não se concentra apenas no nosso lar. Ele tem a capacidade de irradiar todas as energias possíveis, as melhores possíveis, para todos os nossos vizinhos, para todos aqueles que nós estamos pensando, mentalizando. Então, nós estamos realmente trabalhando com energia nessa hora. Estamos conseguindo atuar junto à espiritualidade amiga, a cada mentor de cada um lar desse, de vocês, os seus lares, dos vizinhos de vocês, daquelas pessoas que vocês nesse momento mentalizam. Nós estamos trabalhando com energias para todos eles. Imagina se a gente, né, tivesse a capacidade de poder enxergar perante a espiritualidade essa fusão de encarnados e desencarnados trabalhando juntos no Evangelho no lar. Imagina que maravilha, né? Isso é uma maravilha, mas a gente não precisa ver para crer. A gente sabe que é dessa forma. Então a gente só por isso já fica muito grato a Deus, aos irmãos de luz que nos permitem, né, ajudar um pouquinho eles a nos ajudarem. Muito bem, falta 1 minutinho. Da mesma forma como eu sempre faço, eu vou pegar o nosso querido livro, né, do Chico, por Emmanuel, Pão Nosso, e fazer a nossa leitura aleatoriamente. Eu vou abrir, aonde a gente confia que a espiritualidade vai permitir que a gente faça a leitura que nós necessitamos nesse momento, né, para que tenhamos uma semana muito abençoada, uma semana
realmente de muita reflexão e de muito trabalho, né? Porque é para isso que a gente está aqui, para aprender, para praticar e para se melhorar e ajudar todos em nossa volta. 8 horas, sabemos que a espiritualidade não se perde no ponto, né, no horário, então vamos nesse momento fazer a nossa leitura para harmonizar ainda mais o nosso ambiente, certo? Então vamos lá. Opa, olha só. Abrimos no capítulo 136. Uma boa noite a todos. Muito obrigada por poder estar com vocês nesse momento. Eu sou realmente muito grata por isso. E nós vamos fazer então a leitura do capítulo 136, para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar. Conflito. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Falou Paulo em Romanos, capítulo 7, versículo 21. Olha só, hein? Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no palco exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Que linda mensagem! Gratidão à espiritualidade amiga que nos permitiu essa leitura. Que tantas reflexões nos trazem. O autoconhecimento é realmente indispensável. Mas para isso, muita humildade, muita vontade, coragem, para que a gente realmente possa enxergar tudo isso que a gente acha que simplesmente está no exterior a nos afetar. Isso tudo que está no nosso íntimo, nas nossas mais profundas mazelas no íntimo, naquelas dores mais resistentes. E dessa forma a gente poder olhar, acolher e transformar pelo conhecimento, pelo aprendizado, pelo Evangelho. E nesse momento, então, após essa leitura inicial, nós fazemos então a nossa abertura, fazendo então a nossa oração, fechamos os nossos olhos, aproveitemos esse momento para relaxarmos um pouco, deixarmos lá para fora dos nossos lares as preocupações, as atribulações da matéria. E nesse momento, então, agradecidos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, ao Centro Espírita Antônio de Pádua e a todos os mentores, aos trabalhadores da luz que lá atuam, por este momento, pelo Evangelho no lar, deste Centro Espírita de muito amor, de muito carinho.
Nós então, agradecidos a Deus, pedimos a proteção e o amparo para que tenhamos um bom momento de Evangelho, aonde todas as energias possam ser transmutadas para energias do bem, aonde toda a luz possa integrar o nosso lar, os nossos seres. Agradecidos e dando um abraço fraterno aos mentores que nos acompanham em nossos lares, por estarem conosco nesse momento. Nós elevamos o nosso pensamento ao Mestre Jesus e mais uma vez oramos junto a Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. E já pedimos a fluidificação da água que está à mesa. Lembraram-se da água? Lembrem sempre de colocar uma aguinha à mesa, que ela será fluidificada. E nós agradecemos aos irmãos da luz que estarão fluidificando, que estarão colocando a medicação necessária para o nosso físico, para o nosso espírito. E ela poderá então durar uma semana até o próximo Evangelho. Agradecemos aos irmãos a fluidificação da água à mesa. E dessa forma, então, vamos lá. Um abraço, um beijo a todos vocês. Gratidão mais uma vez para estes que entraram agora, que estão conosco nesse momento do Evangelho. Feita a leitura, a abertura, vamos continuar então, na sequência, a leitura do nosso Evangelho. Nós estamos no capítulo 1, no capítulo que fala Não vim destruir a lei. Eu vou lendo, ao passo que vocês quiserem fazer algum comentário, trazer alguma situação que vocês vivenciaram, alguma lembrança, ou algum comentário sobre a leitura, vocês podem estar escrevendo, que eu vou estar de vez em quando dando uma olhadinha para estar participando com vocês e vocês participando, porque esse é também um objetivo do Evangelho. Sintam-se à vontade, tá bom? E nós então chegamos aqui no capítulo 1, A Nova Era. Instruções dos Espíritos. Vamos lá? A Nova Era. Um espírito israelita. Mulhouse. Eu não sei pronunciar francês, pessoal, me desculpa, viu? 1861. Item 9. Deus é único e Moisés foi o espírito que ele enviou em missão para se fazer conhecido não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento do qual Deus se utilizou para se revelar aos homens, por intermédio de Moisés e dos profetas. As dificuldades e o sofrimento pelos quais passavam os hebreus serviram para chamar a atenção de todos, retirando o véu que impedia que as coisas divinas fossem conhecidas pelos homens. É claro, nada é por acaso. Não poderia vir essa outra revelação como veio do Espiritismo, que foi a terceira, iniciando já ali, ela veio posterior, mas iniciou brevemente com Jesus, que foi a segunda revelação, já trazendo os ensinamentos, colocando de maneira muito paulatinamente, cuidadosamente, para que posteriormente a terceira revelação pudesse esclarecer muito mais. Mas nada é por acaso, porque tudo se iniciou naquele espaço, com aqueles irmãos. Provavelmente muitos de nós, não é mesmo? Tudo tem um motivo. E aqui é dito, foi justamente ali junto aos hebreus, porque era necessário chamar a atenção de todos. E o povo vivia uma situação onde já era visto, já era lembrado, toda a atenção era voltada para eles. E ali havia muita coisa a ser trabalhada. Era necessário que ali acontecesse. Nos mandamentos de Deus, revelados por Moisés, está o início da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiram o entendimento dos 10 mandamentos em toda a sua pureza,
Mas nem por isso eles deixaram de ter sua importância e servir de farol para iluminar a humanidade no caminho que ela tem que percorrer. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, abençoados, iluminados por Deus, que encaminhou a ele o profeta, né? Que encaminhou a ele os 10 mandamentos, ali se iniciava todo um processo onde a moral iria ser trabalhada. Necessariamente, como nós vimos anteriormente, não é? Precisava que fosse de uma forma mais impositiva. Naquele momento, na primeira revelação, se fez necessário. No entanto, posteriormente a isso, o Cristo já trouxe, como aqui diz, um farol, iluminando a moral verdadeiramente como o Pai gostaria que nós conhecêssemos, através do amor, através da caridade, através do perdão. A moral ensinada por Moisés estava de acordo com o adiantamento dos povos que ela se propunha esclarecer. Esses povos, com alma pouco evoluída, não compreendiam que para adorar a Deus não era preciso fazer sacrifícios sangrentos, assim como não compreendiam também a necessidade de perdoar os inimigos, tanto que a lei era do talião, olho por olho e dente por dente. E quando chegou Cristo posteriormente dizendo que não, perdoar o seu irmão, bateu a uma face, entrega a outra. E é claro que não era para ser interpretado daquela forma. Havia toda uma analogia feita sobre cada situação vivida pelo Cristo, junto aos irmãos ali que estavam presentes, não é mesmo? Mas sempre, sempre, sempre lembrando do amor incondicional. Quantas vezes perdoar? 70 vezes 7. Quantas vezes? E naquela data, então, era incompreensível. Possuíam um notável desenvolvimento do ponto de vista material, das artes e das ciências, porém eram muito atrasados moralmente e não entenderiam uma religião que fosse totalmente espiritual. Como não haver sacrifícios? Como haver um único Deus, inclusive? Não é verdade? A religião hebraica oferecia-lhes uma representação semimaterial de Deus, pois, enquanto os sacrifícios falavam aos seus sentidos, a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo. Nós vamos agora iniciar aqui uma leitura onde muito lembramos do hoje. Tudo é muito atual. A gente vai lendo o Evangelho e vai percebendo o quanto ele é atual. Por quê? Porque ainda necessitamos muito de trabalhar essa evangelização cristã dentro de nós. Ele cada vez mais que é lido, mais percebemos o quanto dele necessitamos. Quanto ainda somos mero aprendizes. A moral evangélico-cristã que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento da caridade e do amor ao próximo. Essa moral criará entre as criaturas uma solidariedade comum que vai preparar a terra para receber espíritos moralmente mais evoluídos. Pessoal, que tempo vivemos hoje? Que tempo vivemos hoje? Aonde nitidamente percebemos o quanto nós, seres humanos, lutamos em busca da solidariedade. Quanto a cada dia mais, com a bênção de Deus, nos afligimos com a dor do próximo, ainda de maneira muito tênue, ainda com muito pouca empatia muitas vezes, mas já despertando para este momento necessário. Nada é por acaso. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida. E o Espiritismo é o instrumento do qual a providência se utiliza para fazer evoluir a humanidade. É essa terceira e maravilhosa revelação que tudo nos explica, que nos conforta, nos consola, não de maneira cega, como eu já falei, mas por meio de uma fé raciocinada, de um entendimento do que está acontecendo e por que acontece. São chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir para que se realize o progresso que é da vontade de Deus.
As ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade, que foram suas antecessoras. Nós nascemos com a vontade de nos libertarmos. É inato, a liberdade é uma emoção, é um sentimento, é uma necessidade do ser. E a lei do progresso vem cada vez mais provocar isso, porque através dessa liberdade nós temos o conhecimento da autorresponsabilidade e de sabermos que tudo o que nós fizermos ou deixarmos de fazer, estaremos contribuindo ou não para a nossa evolução e do espaço onde nós estamos, com aqueles com quem nós estamos. Muito bem. Porém, o desenvolvimento dessas ideias não acontecerá sem lutas, pois para chegar à maturidade serão necessárias muitas discussões, a fim de atrair a atenção das massas. E aqui, quando é falado lutas, meus irmãos, não simplesmente a luta de pegar uma arma, não, lutas, a luta interior mesmo, de achar que vivemos um entendimento e daqui a pouco descobrimos que é outra coisa, gente. Não é dessa forma que acontece, não é assim que deve acontecer. E é entre massa, entre nós familiares. Porque muitas vezes estamos em casa, nos nossos lares, com irmãos com entendimento tão divergente ao nosso. Nós jamais queremos impor qualquer tipo de conhecimento, de entendimento, de ideia a outro, jamais. Já não damos conta nem de nós próprios, já é difícil, certo? E o livre-arbítrio do outro tem que ser preservado e tem que ser respeitado, não é mesmo? Mas a discussão, a conversa, o conhecimento, o estudo, por exemplo, espírita, o que ele permite, o que ele possibilita nas casas espíritas? A nossa tem os seus grupos de estudo, não é mesmo? Essa discussão, e uma discussão saudável, uma discussão onde as pessoas podem colocar suas ideias, suas dúvidas, né? Dizer, não, eu não acho que seja assim, não, eu não concordo com aquilo. Isso é aprendizado, isso é crescimento. Isso é crescimento. Então, quando o Espiritismo traz, elucida as ideias passadas, ele está fazendo isso, ele está mexendo conosco. Imagine-se em suas reencarnações passadas, com ideias completamente divergentes às de hoje. E hoje vivenciando outras situações. Imagine o conflito em seu íntimo. As pessoas que nós trazemos na nossa vida atual, o conflito que temos com elas. E é esse estudo, e é esse entendimento evangélico-cristã que vai nos embasar para que nós demos conta de lidar com esses sentimentos, aflições, com tudo isso. Muito bem, vamos lá. Uma vez despertada essa atenção, os espíritos ficarão impressionados com a beleza de conviver com uma moral elevada. A ciência espírita lhes dará um ensinamento sobre a vida futura e lhes abrirá as portas para a felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Item 10. Fenelon, em 1861. Com a chegada de Jesus, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade em vez das trevas. Quando Jesus partiu, as trevas voltaram. O homem, entre as alternativas de conhecer a verdade e permanecer na ignorância, preferiu esta última, e o mundo perdeu-se novamente. Como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar, advertindo a todos: o mundo está abalado em suas bases, o trovão provocará estrondo, sejam firmes, entre aspas. Era a mexida necessária. Quando nos é exigido um movimento, uma atitude, uma ação, nós somos provocados ao movimento. Isso é inerente ao progresso, não tem como ficar inerte. O Espiritismo é de ordem divina, pois está de acordo com as leis da natureza. Acreditem, tudo que é de ordem divina possui um objetivo elevado e útil. O mundo estava se perdendo. A ciência desenvolvia-se em detrimento dos valores morais, conduzindo o homem exclusivamente ao bem-estar material, o que revertia em proveito para o espírito das trevas.
Os cristãos sabem que o coração e o amor devem andar unidos à ciência. Após 18 séculos, o reino do Cristo, infelizmente, ainda não chegou, apesar do sangue de inúmeros mártires. Cristãos, voltem ao Mestre. Ele só quer salvá-los, pois tudo é fácil para aqueles que creem e amam, e o amor traz uma alegria indescritível ao Cristo. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, e são os bons espíritos que estão dizendo: todos devem estar preparados para as mudanças que irão acontecer, para que não sejam surpreendidos, assim como ocorreu com as virgens imprevidentes, que foram apanhadas desprevenidas quando da chegada dos esposos. Essa passagem, essa parábola é maravilhosa, é uma das mais conhecidas no Evangelho. E ela se refere às 10 virgens que foram chamadas para acolher o noivo que iria para as núpcias. E o que aconteceu? 5 delas, previdentes, pegaram a sua lâmpada, sua tocha e o seu óleo para alimentar essa chama. Outras 5, imprevidentes, pegaram apenas a sua tocha, não levaram o óleo para acender a lâmpada. E com a demora que se dava à noite, elas adormeceram. Adormeceram com as lâmpadas acesas, porque era noite. Aconteceu que em determinado momento ouviram o barulho dos noivos chegando. Elas levantaram, acordaram. 5 delas, as previdentes, pegaram as suas lâmpadas e pegaram o óleo e botaram força a essa luz, acendendo-a. As 5 virgens imprevidentes olharam para as chamas e disseram: estamos sem óleo, não trouxemos. Poderemos utilizar o óleo de vocês, das outras 5, previdentes. As previdentes então responderam: olha, nós achamos que nós não teremos para nós e para vocês. Vocês terão que comprar. E elas saíram à busca do óleo. As outras 5 previdentes, cada um então pegou o noivo e foi então às núpcias, a bodas. Entraram, era dado o tempo, as portas se fecharam. As outras 5 noivas imprevidentes retornaram. Ao retornarem, bateram a porta. Senhor, abra a porta. Estamos aqui. E o Senhor então respondeu a elas que elas não chegaram a tempo, que elas não tinham trazido o óleo necessário para poder alimentar a chama e que elas então não poderiam entrar naquele momento. Moral da história: na época, era comum que 10 amigas da noiva conduzissem o noivo quando chegasse às bodas. Elas fariam um portal de luz iluminando o caminho, porque era noite, para que o noivo adentrasse e pudesse então ir às núpcias. Representaria então essa lâmpada, a tocha, a luta que todos temos contra o mal, evitando o pecado, evitando os débitos, os compromissos, digamos assim, né, com os nossos erros, as nossas fraquezas. Todas tinham a sua tocha à mão. Todas lutavam contra o mal. No entanto, o óleo seriam as virtudes ativas em cada uma delas. Apenas 5 trabalhavam as suas virtudes. Outras 5 não faziam isso. E essas 5 que não trabalhavam as suas virtudes de modo ativo não puderam entrar no reino, pois não era seu momento ainda. Elas não estavam preparadas. Elas teriam que aproveitar o outro momento, um outro ciclo reencarnatório, provavelmente, para poder almejar entrar nesse reino dos céus. Reino dos céus ao qual nós sabemos que se trata de uma paz, de uma serenidade, de uma harmonia com o todo, uma harmonia com as leis de Deus, com as leis divinas. Então é muito bonita essa passagem e nos serve muito em todos os momentos. Se eu falo que mais ainda hoje, não tem como, porque é em todo momento. Nós sempre temos que estar com a nossa chama acesa, lutando contra o mal, que está ele dentro de nós mesmos, certo? E com a chama do óleo sempre previdente, para que a gente sempre trabalhe nossas virtudes de maneira muito ativa, para que nós possamos crescer e evoluir. Muito bem, continuando. A revolução que está sendo preparada é mais de ordem moral do que de material.
Os grandes espíritos enviados por Deus procuram inspirar a fé em todos os trabalhadores esclarecidos, para que a voz humilde de cada um possa ser ouvida. O fato de serem pequenos como um grão de areia não deve servir de pretexto para que não façam a sua parte. Sem o grão de areia, as montanhas não existiriam, pois cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro e os animais pequenos não erguem continentes? Os espíritas são os apóstolos da paz universal e não da guerra. E semelhantes a São Bernardo, eles são os símbolos da fidelidade e do devotamento. Olhem e marchem para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Ai, que lindo! Quanta reflexão para essa semana nós temos com essa leitura. Eu vou terminar aqui no item 10, porque nós estamos a 4 minutos do término e precisamos fazer o encerramento. Próxima semana nós iniciamos aqui no item 11, do capítulo 1, do primeiro capítulo do Evangelho. Já temos bastante material aqui lido sobre as revelações, sobre a religião e a ciência, sobre a nova era. Então nós temos muito a refletir, a trazer para o nosso dia a dia, porque esse é o objetivo do Evangelho. Além da proteção do nosso lar, da proteção a todos nós, membros desse lar, aos vizinhos, às pessoas que estão em nossa mente e nosso coração, nós temos que refletir no nosso dia a dia. Estamos trabalhando as nossas virtudes diariamente, em casa, no trabalho, com nossos vizinhos. Estamos nos esforçando para olhar o que nos aflige, o que nos afeta, somente o que é exterior? Ou nós percebemos que esse exterior se trata de um espelho, onde nós refletimos o que nós trazemos dentro de nossa alma? E aí isso tem que ser visto, tem que ser trabalhado. Esse é o objetivo, meus irmãos e irmãs, é refletir sobre o que é lido, ler novamente, se tiver um tempo, uma oportunidade, para que a gente possa cada vez mais nos trabalharmos e sermos, sim, esses apóstolos da paz, não é mesmo? E jamais pensar que somos meros grãos de areia. Somos abençoados grãos de areia, cada um grão de areia, formando um todo que é uma montanha de paz, de fé, de amor, de um propósito maior que Deus espera para todos nós. Somos criações do Pai. Temos um motivo de existir, um porquê existir. Tá certo? Finalizando então, nós vamos fazer o nosso fechamento e já uma breve radiação. Então eu convido todos vocês para que vocês possam, nesse momento, mais uma vez, fechar os seus olhos, serenar o coração e lembrar também nesse momento de todos os irmãos e irmãs que vocês trazem em seus corações, para que até eles possa também chegar essa energia, esse fluido, essas boas intenções. Então nós agradecemos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecemos a todos os nossos amparadores, aos nossos mentores, que com tanto amor, carinho e devoção nos acompanham, nos intuem, nos protegem. Agradecidos por eles estarem conosco em nossos lares, pela fluidificação da água, pela bênção que recebemos do passe que eles nos dão nesse momento. E já pedimos, Senhor, uma semana de paz, de saúde, física e espiritual, uma semana onde nós possamos transmitir muito amor, muita serenidade a todos com quem nós estejamos, que nós possamos trabalhar dentro de nós as nossas virtudes, e quando nós pedimos, sabemos que provas virão, então também pedimos força, coragem, determinação para cumpri-las, Pai. E nesse momento nós lembramos dos irmãos que se encontram adoentados nos hospitais, da equipe médica de saúde, toda a equipe de saúde dos hospitais, casas de repouso, de todos os irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos. Que todos os irmãos que trabalham em prol desses irmãozinhos sejam atendidos, amparados com força, coragem e fé. E que todos esses irmãozinhos que sofrem, Senhor, por doenças físicas, emocionais e espirituais, que sejam amparados, acolhidos pelos seus protetores,
que a luz possa chegar até eles, iluminando o caminho aos protetores, Pai, que com portas abertas possam atender esses irmãos. Pedimos por todos aqueles, Senhor, que já desencarnaram, por todos aqueles que pensam em provocar o suicídio, a dor da perda da sua vida, tirando a sua própria vida. Pedimos por estes irmãos, Pai amado, para que sejam amparados, atendidos e acolhidos por seus familiares, por seus amigos, por seus protetores, que os protetores consigam adentrar até o íntimo desses irmãos, tocando seus corações, fazendo-os ver que sempre há uma solução, que a vida é uma bênção, que a vida é imortal, que nada acaba. Que sejam estes irmãos amparados, atendidos, assim como todos aqueles já desencarnados, Pai. Que a espiritualidade amiga e trabalhadora possa atender, acolher e orientar a todos os irmãozinhos desesperados. Pedimos pelos irmãos que trabalham na área da segurança, que possam cada vez mais, Pai querido, além de serem protegidos e amparados, trabalhar com serenidade, trabalhar com mais amorosidade, que de alguma forma, Pai, Tu possas tocar o coração daqueles irmãos que ainda não veem o amor, daqueles irmãos que ainda provocam a guerra, que ainda trazem a dor, a aflição. Que a Tua mão possa tocar, Pai, e Teu coração abrir cada vez mais o caminho destes irmãos à luz, ao amor. Pedimos, Pai querido, por toda a humanidade, por todo o nosso planeta, e dessa forma encerramos o nosso Evangelho rogando por todas as casas espíritas e casas religiosas, para que todos os trabalhadores e familiares, frequentadores, possam ser amparados, fortalecidos, e recebam a energia necessária para seus tratamentos físicos e espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, agradecida mais uma vez pela companhia, participação de vocês. Que bênção, que alegria. Ainda antes de iniciar o Evangelho, eu comentava com meu filho, eu disse, meu Deus do céu, o que eu mais desejo, do fundo do meu coração, é que todas as famílias cristãs tenham essa oportunidade de fazer o Evangelho no lar. Se soubessem a grandiosidade que é esse momento de luz, meu Deus, divulguem, irmãos, divulguem. Seja participando por aqui, seja cada um fazendo na sua casa, em silêncio, né, no acolhimento ali do lar, mas divulguem a importância do Evangelho, porque realmente ele é medicamentoso, ele é realmente remédio de amor e de luz. É nós abrindo literalmente a porta para que Jesus entre junto a todos os trabalhadores que nos acompanham. E dessa forma podermos cada vez mais estarmos muito bem acompanhados e amparados, nos fortalecendo para enfrentar o dia a dia. E essa é a encarnação, preparando já a próxima. Pessoal, um bom final de semana para vocês, que Deus os acompanhe, os ilumine. Até sexta-feira que vem, viu? Um beijo bem grande e fiquem com Deus, tá? Muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, gente. Eu que agradeço. Thelma, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Ivana também, Carol, Isa, todo mundo. Que bom ver todo mundo aqui. Que delícia. Até mais, gente. Tudo de bom, viu? Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Ai, como é bom ver o pessoal. Tchau, tchau, boa noite. Tudo de bom, viu? Até mais. Amanhã temos irradiação, 7 horas da noite, pessoal. Obrigada, Rosana, muito obrigada. Fica com Deus, viu? Tudo de bom, querida.
Muito bom estar aqui com vocês. Dona Lília, ai, que saudade da senhora. A senhora tá bem, Dona Lília? Tudo certo? Tudo bem? Que saudade, minha amiga, que saudade. Como é bom. Obrigada, Cláudio. Saudade. Tudo de bom, querido. Viu? Para você e a sua linda família. Que bom estarmos juntos, meu Deus, com um momento desse. É muito grato, meu Pai. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, viu? Até mais. Estou aqui encerrando, então. Agora eu vou publicar. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fernando, eu vi que agora entrou o Fernando. Boa noite. Concluímos o nosso evangelho. Começamos às 20 horas e terminamos às 20h30, 32 mais ou menos, viu? Semana que vem, sexta-feira, às 8 horas, no mesmo horáriozinho, entre para a gente poder participar junto, tá certo? E fico muito feliz, querido, muito feliz. O pessoal que está entrando agora, nós concluímos o nosso evangelho às 8h30, 8h32 mais ou menos. Começamos às 8 horas, pessoal, tá? Semanalmente, toda sexta-feira, nós fazemos o Evangelho no Lar, viu? Boa noite, Cláudio. Dona Lília, muita saudade mesmo. Olha, a senhora se cuide, Dona Lília, por favor, viu? Fique bem reservadinha em casa, cuide-se aí com a Covid-19, pelo amor de Deus, tá bom? Eu sei que a senhora é muito elétrica, é difícil ficar em casa, né? Mas, por favor, fica aí quietinha. Tá bom? Ó, espero vocês então sexta-feira que vem para nós fazermos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fazer a leitura do Evangelho no Lar, do SEAP, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite. Bárbara, boa noite. Nós concluímos agora o nosso Evangelho no Lar, tá? Já encerramos. Começamos às 8 horas da noite e encerramos às 8h30, toda sexta-feira. Semana que vem, vocês participem, entrem às 8 horas, que é aí pelo SEAP, que é o Evangelho no Lar, do Centro Espírita Antônio de Pádua, tá? Vamos trazer cada vez mais luz para os nossos lares, não é mesmo? Ter boa companhia da nossa espiritualidade amiga que nos acompanha, fazer a leitura do Evangelho para melhor entendimento. É tudo de bom, pessoal. O Evangelho no Lar é puro remédio, tá? Pessoal, um beijo para vocês. Eu vou encerrando, que semana que vem, isso, Bárbara, semana que vem, entre as 8 horas que a gente faz o Evangelho junto. Eu vou ficar muito feliz, viu? Com a presença de vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus, tá? Até semana que vem, sexta-feira, 8 horas. Até mais, boa noite, tchau, tchau.